Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um NewsLab Webinars. Nós estamos aqui hoje mais um dia para falar sobre saúde com vocês. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Henrique Rocha, oftalmologista. Ele é presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia, graduado pela Universidade Gama Filho, realizou residência em oftalmologia na Santa Casa de São Paulo. Possui pós-graduação na Universidade de San Juan, em Porto Rico, e na Universidade de Harvard, e atualmente é mestrando na Universidade Federal de Goiás. Hoje o Dr. Henrique aceitou aqui o nosso convite para bater um papo sobre doenças oculares de origem genética. Dr. Henrique, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esclarecer aqui um pouquinho mais sobre este assunto. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante da Sociedade Goiana de Oftalmologia, a SGO, está podendo esclarecer dúvidas, poder contribuir de alguma forma com a informação para a população. A gente tem falado muito isso ultimamente, o quanto é importante a informação como quase uma saúde pública mesmo, porque você consegue evitar problemas tão sérios e talvez irreversíveis de uma forma muito simples, só falando, né? Então a gente está aqui com essa oportunidade. Então, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Tendo em vista que a genética ainda é um pouco nova, né? Talvez não para o doutor, que tem estudado tanto, e para o meio médico, mas para nós aqui da ponta, é tudo muito novo, né? Então, é importante a informação, porque é uma forma da gente prevenir muitas coisas, né? Mas eu acho que, assim, você falou uma coisa importante, e eu vou te corrigir uma coisa. Ela é nova para todo mundo. Você imagina o seguinte, a gente estava discutindo sobre genética ocular no Brasil. Uma das perguntas que fizeram para a gente era: qual que é a prevalência de doença genética no Brasil hoje? É quase impossível de falar sobre isso por dois motivos. A gente tem uma etnia mesclada, a gente é um povo misturado, e a gente tem, hoje, você pensar assim, não, doenças que tem nos Estados Unidos, que foram achadas nos Estados Unidos, que foram achadas em outros lugares, fica muito mais complicado você falar assim, não, aqui não existe. Não, aqui existe. Entendeu? Então, assim, aqui tem sim, só que não foi encontrado ainda. E outra coisa, não tem uma cultura ainda de ir atrás para poder desvendar sobre a parte genética de cada pessoa. Ainda custa, operacionalmente é caro, poucos médicos sabem sobre isso. Então, assim, ainda está muito no começo disso. Mas o que a gente pode dizer é que existem inúmeras doenças genéticas que vão ter como sinais e sintomas a parte ocular. Né? Perfeito. Bom, recentemente eu descobri que o meu filho, e consequentemente eu, meu pai, nós portamos uma condição genética com fenótipo ocular, que é a síndrome de Stickler, né? Apesar de o meu avô também ter sido deficiente visual e tudo mais, nós só descobrimos agora com o meu filho o nome da condição genética que a gente tem. Até então, nós sabíamos que a família tinha um problema ocular muito grave, porque temos muitos deficientes visuais na família, mas nós não sabíamos o nome, né? Então, agora, como aconteceu com meu filho muito novo, o médico despertou e falou assim, vale uma investigação genética. E aí nós fomos atrás e descobrimos a síndrome de Stickler. A síndrome de Stickler é uma doença autossômica dominante, né? Então, assim, é uma doença que tem uma incidência muito alta, né? Dentro do meio genético. Não quer dizer que todo mundo vai ter, não é isso, mas que ela é uma doença que realmente vai aparecer se você tiver ela como traço genético na sua família. Então, assim, geralmente o paciente é automíope, geralmente o paciente tem descolamento de retina, geralmente o paciente tem história de glaucoma, pode ter glaucoma congênito ao nascimento, né? Geralmente por isso que você tem a conversa com o paciente, ela é muito importante em relação a antecedentes familiares. Eu falo direto, quando você está no consultório fazendo uma anamnese, né, que você está conversando com o paciente que chegou ali para você, você tem história na sua família, seus avós, seus pais, seus tios, alguém, porque, eu não sei, às vezes ele não sabe, mas sabe que o pai ficou cego, ou que o avô ficou cego, ou que teve algum problema, porque faz sentido geneticamente de pensar nesses pacientes, né? Você pensa assim, o glaucoma,
é uma doença hereditária ou genética? Não, é uma doença genética, né? É uma doença que tem um traço genético na família, com uma incidência menor, por exemplo, em relação a aparecer para o paciente do que a Stickler, mas ela é muito mais comum no mundo do que a Stickler, entendeu? Então, assim, e você geralmente tem um traço. Ah, meu avô tem. Ah, ok. Meu pai tem. Quer dizer que eu vou ter? Não, ele não é hereditário, não está passando de pai para filho, mas tem uma chance estatística de eu ter, caso meu pai tenha. Meu irmão tem, saiu de 10% para 40% a chance. Então, essa estatística ela é muito importante para o diagnóstico. E você entender a doença, igual aconteceu com o seu filho, que você falou lá assim, né? Ele teve um problema de descolamento de retina espontâneo, sem batida, num olho que tem 5 graus de miopia. A gente estava conversando antes. O que acontece? Olhos míopes, acima de 6 graus, você provavelmente pode ter uma chance maior de descolamento. Por quê? Porque você tem uma retina muito mais fina do que o normal. Então, essa retina mais fina, a chance de descolar é maior, mesmo espontaneamente, sem precisar de uma pancada ou de alguma coisa. Só que um olho com uma retina que, teoricamente, com 5 graus, uma criança, num adolescente de 13 anos de idade, assim, sem nenhuma história de trauma, tem que dar uma luz, tem que dar um alerta. A gente tem que lembrar das doenças genéticas que vão ter alterações retinianas ou alterações do trabeculado, no caso do glaucoma, ou alterações de córnea, entendeu? Isso tem que vir à tona, isso aqui na sua cabeça para isso mesmo. Então, acho que assim, hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade ainda, porque vamos falar o seguinte, quantos oftalmologistas que são especializados em genética que existem no Brasil? Muito poucos, muito poucos. Eu falo muito poucos assim, se tiver 20 é muito, pra você ter ideia. Entendeu? Então, assim, é uma área muito restrita. Só que a gente acaba tendo possibilidade hoje, você, com a informação que a gente tem, com os cursos que nós temos, com as atualizações que nós temos, a gente consegue. Eu não sou especialista em genética, mas você estudou um pedaço e você tem que ter aquela ideia quando você estiver atendendo o paciente, foi o que aconteceu com o seu médico em relação ao seu filho, de mandar para um geneticista para poder olhar o fato. E aí entra aquela coisa, e aí, meu filho teve, a minha família tem, a gente vai perpetuar isso para sempre nos nossos netos, né? Assim, uma coisa que perguntam muito em relação a como é que eu posso prevenir isso, né? Eu acho que o interessante é entender qual que é a sua doença, se ela é autossômica dominante ou recessiva, se ela é ligada ao X ou não. Por quê? Porque você vai entender que se tiver ligações mais importantes, talvez você fazer uma inseminação intravítrea com a sua esposa, entender o que a sua esposa também tem para poder, geneticamente, para poder você não ter a infelicidade de passar isso para seus filhos e não perpetuar essa doença que é complicada, né? Certo, que é um cuidado que eu poderia ter tido, né, caso eu tivesse a informação, né? Exato, nós estamos falando aquilo, se tivesse a informação, essa informação nova, assim, é até injusto falar para você isso, entendeu? Assim, se eu tiver, como que você não teve? Não tinha isso, ninguém sabia disso há 10 anos atrás. A verdade é essa, você entende? As coisas estão mudando muito rápido em relação às informações, graças a Deus. E a função nossa aqui hoje é o que a gente está fazendo aqui, né? É propagar o máximo possível, as pessoas ficarem atentas e a gente tentar evitar um problema maior futuro. Exato, porque um ponto que o doutor falou que é muito importante é que mesmo o oftalmo não sendo especialista em genética, se ele fizer uma boa anamnese, ele já fala assim, faz só para a gente confirmar, né? Faz só para a gente... o doutor Henrique acha que por conta do problema ocular, seja miopia, seja astigmatismo, ser muito comum, poucos médicos ligam ao fator genético mais grave, por ser um problema muito corriqueiro, comum? Sim, mas aí que, assim, eu acho que também não pode criar como se fosse assim, uma preocupação coletiva em relação a isso, tá? Existe hoje uma miopização mundial. Eles falam que até 2050, 50% da população mundial vai ter miopia. Por quê? Porque o uso de tablet, o uso de celular, antes dos 3 anos de idade, antes dos 6 anos de idade, excessivo que a gente está tendo, está modificando a estrutura ocular dos nossos olhos. Está gerando uma miopia.
Isso é que está acontecendo. Então, assim, e a gente chama de é uma pandemia miópica, né? A gente está tendo uma miopização no mundo todo, por um aumento porque mudou, assim, o sistema, assim, você vê que assim, é difícil hoje. Eu tenho uma criança de 3 anos e meio e outra de 1 ano e meio. Aqui foi, assim, rigoroso, né? Exército aqui para não estar tendo, é muito pouco, mas é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, assim, e isso vai acontecer. Aí você fala, então quer dizer que a miopização no mundo, será que a genética está sendo... Não, não é isso. E a gente tem que entrar com aquilo que a gente falou antes. Tem que olhar a história do paciente. Né? Porque uma coisa, todo mundo... Eu tenho uma família, por coincidência foi hoje comigo, que é meus amigos desde 3 anos de idade. A família inteira é automíope. Inteira. Eles têm algum problema de Stickler, vai ter algum problema genético? A gente não olhou isso, mas teve que fazer isso? Não, porque não tem história de cegueira na família, não tem história de não tem história de nada que justifique a gente também ficar vamos fazer traço genético em todas as pessoas agora? Não, eu acho que tem que ter bom senso, exatamente o que você falou, assim, tem que ter um bom senso e tem que ter uma história plausível para a gente poder pensar nisso. Baixa de visão, sem entendimento, criança está com nistagmo, né? O olhinho fica tremendo assim, pulando para lá, está errado, tem alguma parte neurosensorial errada, algumas alterações na retina que você fala, olha, isso aqui não é comum para essa idade, não é comum para essa baixa de visão progressiva tão rápido. Então, assim, existem inúmeras coisas que você, observando bem feito, fazendo análise bem feito, tanto numa biomicroscopia, numa fundoscopia, pressão, fazendo, na verdade, o exame bem feito de oftalmologia, você consegue identificar muita coisa. Perfeito, a gente precisa procurar. Tem um outro grande problema, são bons profissionais também, né? Bons profissionais. Não estamos nem falando dos especialistas em genética, mas bons profissionais que façam esses exames, né? Ou encaminhem para fazer os exames. A gente tem 2 grandes problemas hoje, que eu vou falar, o povo até vai brigar comigo, mas eu vou falar. Assim, a gente tem um número muito grande de gente formando, que vai ter dificuldade de entrar em boas residências, e aí você vai ter inúmeras pós-graduações sendo feitas para ganhar dinheiro e para atender esse pessoal. Então você vai ter uma quantidade de gente não qualificada muito grande no mercado, e você tem o plano de saúde. Então, o que acontece? Você tem uma massa de mão de obra que vai aceitar fazer com preço lá embaixo, com plano de saúde, que aí eu entendo o paciente e falo, nossa, eu pago uma fortuna de plano, vou ser atendido pelo plano e o cara não me atende bem, não atende rápido. Por quê? Porque ninguém está feliz. O médico não recebe bem do plano, só o plano está feliz, né? O plano recebe bem e o paciente paga uma fortuna. Então, assim, essa matemática, na minha opinião, ela não fecha. Então, é difícil, você vai ver pessoas que não têm capacidade de atendimento mesmo, você vê pessoas que têm capacidade, mas pelo que ele está sendo cobrado, ele vai falar, não, eu vou fazer o básico do básico, o que eu acho errado, porque a partir do momento que você, estou falando de mim, né? A partir do momento que você aceitou aquilo, você tem que fazer aquilo. Né? Assim, eu aceitei atender por aquele plano. Se eu recebo pouco ou não, é um problema meu, de aceitar ou não, de continuar ou não. Mas o paciente não tem nada a ver com isso. Então, assim, a gente tem esse problema hoje que vai ser muito difícil de controlar isso a curto prazo. Então, assim, você ter a oportunidade de ir em alguém e ir em referências, em pessoas que já foram faladas, olha, vai em fulano de tal, ele é um cara bacana, vai, entendeu? Assim, isso faz uma diferença muito grande, né? Isso faz diferença. E a gente tem hoje, assim, referências interessantes que eu acho que é importante dizer e agradecer. Por exemplo, assim, hoje a gente tem 2 grandes residências aqui em Goiânia que ajudam demais, né? Assim, você tem o Serof do HC, do Hospital das Clínicas, que é um baita de uma referência hoje. Você tem o FUBOG, a Fundação Banco de Olhos, que ajuda muito, entendeu? Então, assim, você tem lugares que a população pode ser acolhida dentro do possível com muita qualidade, tá? Então, certo. Assim,
Perfeito. Então, voltando para o nosso tópico sobre as doenças oculares genéticas, doutor, a partir de uma consulta comum, existe assim alguma dica ou algum sintoma para o paciente buscar essa investigação, assim, algo que aconteça, ó, esse precisa, ó, que a gente possa deixar de dica aqui para as pessoas fazerem uma investigação genética? Eu acho que, assim, paciente com baixa acuidade visual, que não tem uma explicação plausível, entendeu? Correções sem alterações dentro do olho ou de correção visual, que eu falo assim, de grau, que não está estimulando a visão, é um paciente que precisa de ver. Paciente que tem baixa, que está com problema de campo visual, o campo dele está restringido por algum motivo. Você olha, o nervo óptico é perfeito, não tem sinal de glaucoma, aparentemente. Com a visão que tem alguma alteração, é um paciente que precisa olhar isso. Genética, precisa olhar a parte neurosensorial dele, fazer uma tomografia, uma ressonância de crânio. Por quê? Porque ele pode ter algum problema assim, na verdade, ele pode ter até algum problema no trato do nervo óptico até a região occipital dele, que pode estar gerando isso, mas como pode ter que pode ser geneticamente, ocorreu isso por conta de um traço genético que ele tem, de alguma doença que não sabe. Então, isso é muito importante. O nistagmo que eu falei, assim, o olhinho não está parado, entendeu? Assim, a criança que tem algumas alterações desse jeito, acho que é importantíssimo procurar a parte genética também. E aí vou dar um adendo que é importante demais para a população em relação à criança. A gente desenvolve a visão cerebral até 7 anos de idade, no mais tardar 10 anos de idade. O que significa isso? A nossa visão ela é cerebral. O olho é só um receptor de luz, certo? Se você não jogar a luz no lugar certo na retina para transformar a energia luminosa em impulso elétrico e levar para o seu cérebro, você não desenvolve o seu cérebro. O que acontece? Chegou até os 10 anos de idade, não fez o que tinha que ser feito, não desenvolve. A gente chama de ambliopia. É um olho que estruturalmente é normal, só que cerebralmente você não tem potencial de 100% de visão. E não tem o que fazer bem feito para poder reverter isso. Num futuro pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Estão estudando várias coisas para isso? Sim. Só que no momento não tem. Então você tem uma cegueira de uma paciente que, se tivesse ido num oftalmologista, visto o que está acontecendo, não tinha esse problema. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que nasce com grau no olho e nada no outro. Ele nunca teve problema na escola de educação física, de brincar com os amigos, de assistir televisão, de fazer nada, porque um olho dele enxerga super bem, o outro não. E ele nasceu assim, então ele está adaptado a isso. Quando ele chega com 18 anos de idade, que ele vai tirar a carteira de motorista e faz isso aqui, ele descobre que ele não enxerga do olho. E não tem mais o que fazer com esse olho. Você entende? Então, assim, aonde eu quero chegar com essa conversa e na parte genética junto? A importância de você ir ao oftalmologista anualmente para poder olhar e fazer um exame bem feito. Porque você vai descobrir ou não que algumas coisas que são importantes, que poderiam ser evitadas e não foram, simplesmente porque você não passou no médico. E eu falo isso sabendo que ir ao médico não é legal. A gente tem preguiça, é demorado. Aí eu vou falar um outro adendo que eu acho importante da população entender sobre oftalmologia também, mas assim, eu acho que o importante são os pais estarem atentos a isso e levarem seus filhos até um oftalmologista, porque vai fazer uma diferença muito grande na vida deles. E volta nessa parte genética. Faz um estudo, conversa com os pais, leva o pai e a mãe, conversa com eles, vê sobre a família, se tem alguma alteração, se não tem. Isso vai fazer diferença assim, na conduta que a gente vai ter e voltar na importância ou não de passar por um geneticista ou não. Certo. Eu lembro que o meu filho, com 3 aninhos, assim, ele queria assistir televisão muito perto. Exato. E normalmente as mães só brigam, né? Vem pra cá, não precisa assistir o desenho tão de perto. E eu lembro de brigar com ele, de não vir perto. E no ano seguinte nós fomos a primeira vez no oftalmologista e, para minha surpresa, o grau já era bem alto. Miopia. Qual que é a recomendação, doutor? A idade para essa primeira consulta? Sem nenhum sintoma, nada, primeira consulta de rotina da criança. Como é que a gente faz? A gente faz teste do olhinho, né, ao nascimento, ou até 30 dias. A gente olha, se tiver jeito com 6 meses, faz outro teste de olhinho.
De novo, com 1 ano de idade, a gente faz outro teste. O que tem que entender? A retina está desenvolvendo até 1 ano de idade, então ela vai estar desenvolvendo. O canal lacrimal, geralmente, ele é obstruído até 1 ano de idade, então a gente pede para fazer até uma massagenzinha aqui no canal lacrimal para poder, por isso que fica geralmente com bastante remela o neném, porque não consegue drenar aquela lágrima que está ali. Então, assim, com 2 anos, geralmente a criança nasce geralmente com hipermetropia, astigmatismo, pode ser com miopia, pode, mas geralmente é hipermetropia, astigmatismo, e você tem até os 2 anos de idade um grau que depois pode ser que suma. Então, assim, 2, 3 anos, você levar para ver a acuidade visual, ver se a criança está enxergando bem, se tem algum tipo de grau, fazer às vezes uma refração se for necessária, né, com esquiascopia ou com autorrefrator, se a criança conseguir fazer no autorrefrator, para o oftalmologista fazer, é importante. Então, assim, levar 3 anos, 4 anos, 5 anualmente ali seria o ideal, tá? Porque ele pode desenvolver alguma coisa diferente, ainda mais usando muito tablet hoje em dia, usando assim, celular, essas coisas que tá difícil, quase inevitável, né? Então, assim, pode ser que mude e pode ser que a gente precise de fazer alguma coisa, de colocar um grau para corrigir, né? A criança que tem um pouquinho de estrabismo, de olho torto, tem que olhar desde o começo, né? Assim, tem que ver se tem alguma alteração, mandar para o pessoal, assim, uma especialidade que é o estrabismo, o estrabólogo poder conduzir da melhor forma possível essa criança. O posicionamento do olho é importantíssimo para o futuro dela. Perfeito. Né? Então, acho que é o caminho, eu acho que assim, você falou uma coisa muito importante. Meu filho estava aproximando muito da televisão. A observação dos seus filhos em casa, cheguei em casa, eu faço direto, assim, eu cheguei em casa, abro a porta, meu baixotinho está ali no canto, ele vê e já ri, ou seja, ele está me vendo, ele sabe que sou eu. Escutou bem de longe, falei papai, aponta para um bichinho, aponta para o avião, dá tchau para o avião, faz, entendeu? Assim, são coisas, não chega perto da televisão, consegue ver de longe, entendeu? Assim, são coisas que você consegue identificar. Seu filho está esbarrando demais, tropeçando demais. Será que ele tem alguma alteração motora ou será que ele tem uma alteração visual? Né? Então, assim, lógico que dentro da idade, tudo certo, né? Tô falando assim, do desenvolvimento normal, né? Conversar com o pediatra sobre isso, né? Acho que isso é muito importante. Certo. Nossa, fico mais preocupada ainda porque o ambiente tá colaborando cada vez menos para a nossa genética, né? Para o desenvolvimento, para a evolução, porque muito se fala hoje sobre alimentação, Total. Crianças que não correm mais tanto, e agora mais esse efeito no olho, né? Esse problema de muita tela e muita tela em geral afeta o adulto também, doutor? O olho do adulto? Ou ele já está desenvolvido, já? Não vai afetar desse jeito, não. Assim, é até uma conversa boa, porque assim, existe aquela conversa em relação à luz que esses aparelhos emitem. Então, você tem 2 tipos de luz azul que é emitido desse aparelho, a azul turquesa e a azul violeta. A azul violeta, teoricamente, é a que causaria uma degeneração da retina, um envelhecimento dela, que é uma doença muito séria, chama DMRI. Só que não está comprovado nada há anos que a gente está tendo que aumentou a DMRI no mundo por conta de uso de computador, por exemplo, né? Que a gente está falando de pelo menos aí 30 anos de computador sendo usados direto, né? Então, assim, a luz azul turquesa, ela estimula a parte do cortisol nosso. Então, o que acontece? O cortisol, ele vai estimular a nossa alerta. Então, as pessoas que usam muito computador à noite, celular à noite, às vezes tem dificuldade de dormir, porque tá estimulando um hormônio que deixa a gente mais acordado. Sim. Entendeu? Então, assim, o que a gente está tendo mais, assim, vamos lá, adultos jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, que estão ali usando computador o dia todo, ele pode ficar mais fadigado, a musculatura ciliar lá dentro, que contrai para trazer a imagem para perto. Quando a gente chega com 40 anos, a gente começa a perder essa força muscular, que é a presbiopia. Então, tem pessoas que vão ter mais dificuldade um pouco, ter essa fadiga um pouquinho maior. Então, assim, tá procurando um oftalmologista para ver isso? Muito bom. Descansar, tem aquele 20-20-20 que eles falam, né? Assim, a cada 20 minutos, olhar para o infinito,
e descansar pelo menos uns 2 minutos ali, sabe assim, dar um tempinho maior de descanso para você tirar o foco de perto o tempo todo. Isso faz descansar um pouco sua vista, te ajuda muito em relação à dor de cabeça, essas coisas, tá? Então, assim, existem óculos hoje, por exemplo, que tem uma adiçãozinha pequenininha de 1 grau para dar um pouco mais de relaxamento nesse músculo e você não ter sintomas que a gente chama de astenopia, que é dor de cabeça, lacrimejamento, olho vermelho, sonolência, por estar fadigando o uso excessivo, entendeu? Mas não existe nada que fala assim, eu usei demais meus olhos, então eu gastei demais. Não tem essa história, né? Pô, falando, eu gastei minha visão, né? Isso não existe. Você abriu o seu olho, você está gastando a sua visão, né? Certo. Então, assim, o que você muda é o foco, a distância de foco de cada coisa que você está enxergando, tá? Tá certo, entendi. Bom, acho que o doutor deu bastante alerta aqui, o pessoal por aqui já consegue cuidar muito mais da saúde dos olhos, as mamães das crianças, né? Os adultos também, cuidar do olho, consequentemente do sono, que depois desencadeia todo um processo mais saudável, né? Um bom sono. Se me permite um alerta que até o doutor pode me ajudar a dar aqui, que eu passei por isso, sobre a acuidade visual que o doutor falou, quando ela diminui, para quem não sabe, a acuidade é o quanto você está enxergando, né, doutor? Uhum. De repente, ela começa a embaçar, começa a escurecer, e no nosso caso de descolamento de retina, você tem que correr, né, doutor? Você tem que... Ótimo. Se você sentir que a sua vista tá embaçada, ou até mesmo apagando de um lado, né, doutor? Ou de baixo para cima, é preciso correr, porque se for caso de retina, precisa ser logo, né, doutor? Isso aí foi bem importante você falar. Um alerta muito, assim, descolamento de retina. Muito difícil ela descolar toda, né? Ela descola um pedaço para depois descolar o resto. Aonde ela descolou, a gente fala que tem um escotoma, uma ausência de visão, de luz. Então fica preto. Então sempre vai ser o contrário aqui, como se fosse um espelho invertido. Então, assim, mas o importante viu que tem uma mancha escura em algum ponto da sua visão do nada, é uma possibilidade de descolamento de retina. A retina, quanto mais rápida você colar, maiores são as chances de você ter uma qualidade de visão boa de novo. Então, e quanto mais rápido você colar, e principalmente de não descolar a mácula, que é a região central, melhores são as chances ainda de você ter uma recuperação visual muito boa. Então, isso é muito importante. A visão embaçada tem diversas coisas. A gente chega em torno de 40 anos, a gente começa a ter uma visão embaçada para perto, que é a presbiopia, e às vezes fica ruim para longe também. Por quê? Porque a gente contrai a musculatura para trazer para perto a visão e relaxa para soltar para longe. Esse começo da presbiopia, a gente está contraindo para trazer para perto, fazendo uma força que a gente já não tem tanta, e quando a gente olha para o infinito, para longe, ela tinha que soltar e não solta. Então você fica embaçado para longe. Aí você pisca, passa um pouco, melhora. Aí quando você vai olhar de perto de novo, vai difícil, porque você está nesse período tentando fazer força ainda para poder enxergar. A outra coisa que vai embaçar a visão também é catarata. Catarata é inevitável. A gente brinca que catarata é igual cabelo branco. Todo mundo vai ter. Tem gente que tem cabelo branco com 20 anos de idade e tem cabelo branco com 70, mas um dia a gente vai ter. Faz parte do processo de envelhecimento fisiológico de cada pessoa. Então, assim, é um embaçamento, é uma opacificação da nossa lente que a gente tem dentro do olho. Então, vai piorar a qualidade de visão, sim. Tá? Então, assim, por isso a importância de você ter alguma coisa visual, procura o seu oftalmologista, vá até ele, sabe assim, para poder diagnosticar da forma mais rápida e precisa possível, que a gente pode ajudar demais. Perfeito. Bom, se o doutor já tiver terminado, não tiver mais nada, nós terminamos aqui. Eu agradeço demais a sua participação. Olha, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade de esclarecer aqui, de passar informações que são importantes, igual a gente estava falando, como saúde pública mesmo para a população. Tomara que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, e quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar através de você, me acessar também, eu estou disponível. Meu Instagram é Henrique_Rocha. Então, assim, se precisar de mim alguma coisa, pode me avisar.
Tá bom? Tá certo, doutor. Pessoal, então, vocês ficaram aí com o recado. Nós deixaremos as redes sociais do doutor aqui, como encontrá-lo, na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Doutor, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, viu? Tchau. Tchau.